Olá, irmãos queridos! Estamos mais uma vez reunidos, dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu já começo o vídeo aqui me desculpando, porque estou com uma bala na boca. Eu estou aqui há alguns dias com uma crise alérgica muito forte, então já tentei gravar esse vídeo várias vezes hoje, e toda vez que eu começo a falar, minha garganta fica muito seca. E aí eu tenho que parar para beber uma água, fazer alguma coisa. Então eu já tô aqui munida com a balinha na boca, já estou com um copinho de água aqui do meu lado. Então se durante o vídeo eu tiver que parar algumas vezes, eu já tô aqui me desculpando antecipadamente com vocês. Eu espero que vocês compreendam. Que realmente hoje está um pouco difícil de conseguir concluir a minha missão. Mas vamos lá, com a ajuda da espiritualidade, né, e com a nossa boa vontade, a gente consegue. Como vocês já sabem, né, os estudos vão ao ar todas as terças e quintas no nosso canal da Associação Irmão Benedito do YouTube e também nos nossos grupos de WhatsApp. O capítulo de hoje é o 120 e o título desse capítulo é Zelo Próprio. Então, Emmanuel vai falar para a gente hoje sobre o cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, né? O nosso autocuidado, nosso autoamor. E ele vai fazer um paralelo interessante sobre o cuidado que a gente tem que ter com o corpo físico e, o que é mais importante, o cuidado que temos que ter com o nosso espírito. O versículo que ele traz para a gente hoje está na segunda epístola de João, capítulo 8, e diz assim: Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Quando João fala aqui no versículo, olhai por vós mesmos, nesse caso, o olhai ele tem um significado de cuidado, né? Tem um significado de cuidar de vós mesmos, ou seja, olhar para dentro de nós, cuidar do nosso coração, do nosso interior e principalmente da nossa casa mental. Cuidar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, olhar para dentro de nós. E aí ele diz, para que não percais o vosso trabalho. Porque de nada adianta a gente falar do Evangelho, falar sobre Jesus, né? Se dentro de nós, no nosso íntimo, agimos e pensamos de outra forma. Porque aí o trabalho estará todo perdido. Não estaremos progredindo se não praticarmos verdadeiramente dentro de nós, né, dentro do nosso coração, o Evangelho que Jesus nos ensinou. Então não adianta nada a gente falar da boca para fora, se por dentro, no nosso íntimo, não sentimos e não praticamos o que o Mestre nos ensinou. E aí ele diz, mas antes recebai o inteiro galardão. Então, se a gente cuidar da nossa casa mental, se a gente cuidar dos nossos sentimentos, cuidar de nós mesmos no sentido físico e espiritual, certamente iremos progredir. Afinal, esse é o nosso objetivo. É para isso que vivemos aqui na Terra, né? Para que a gente possa crescer e evoluir enquanto espíritos. Para isso, precisamos cuidar de nós mesmos, nos amar, praticar o Evangelho de Jesus além das palavras, praticar dentro de nós. E aí Emmanuel começa da seguinte forma: a natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. Então, nós temos aqui na matéria, né, grande oportunidade de aprendizado com relação ao zelo próprio, com relação ao autocuidado, ao autoconhecimento, né? Na matéria, a gente aprende muitas coisas, né? Aprendemos a ser pacientes, aprendemos a amar, compartilhar, cuidar, né? Tudo isso não só entre nós, seres humanos, mas também com relação à natureza, com relação aos animais.
Então, tudo que Deus nos oferece aqui no plano físico é para que a gente possa aprender e vivenciar experiências com o objetivo da nossa própria evolução. E como ele diz, a natureza física ainda é muito deficiente em face à grandeza espiritual. Isso não temos dúvida, né? Se aqui na Terra a gente já acha tudo lindo, não é? O pôr do sol, o amanhecer, o entardecer, as paisagens, a natureza, o verde, tudo é tão lindo aos nossos olhos humanos, né? Imagina como é o plano espiritual. Nós não temos a dimensão da beleza e da grandeza que nos espera no plano espiritual. Mas mesmo assim, ainda temos a capacidade de aprender, de vivenciar muitas coisas, apesar de estarmos ainda em um plano menos evoluído, né? Em um planeta de provas e expiações. É claro que isso vai depender de como nós lidamos com as experiências que vivenciamos, não é verdade? E Emmanuel diz: a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na Terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. O nosso corpo físico, que pegamos de certa forma, né, emprestado, né, para que a gente possa vivenciar experiências novas aqui na Terra, é o nosso santuário, né? É o nosso templo. E que a gente precisa cuidar com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Muitas vezes nos esquecemos do real valor do nosso corpo físico, né? Nos descuidamos dele, nos entregamos a vícios, nos integramos a sentimentos negativos, mágoas, rancores, estresse, nos focamos muito em trabalho, perdemos noites de sono, né? E tudo isso interfere no nosso corpo físico, fazendo com que muitas vezes a gente adoeça. Então, precisamos dar mais valor a esse santuário que Deus nos deu como veículo para que o nosso espírito possa aprender. E aí Emmanuel diz: os órgãos e os sentidos são suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. Então, apesar do nosso corpo físico ser um tabernáculo, como diz Emmanuel, né, um templo sagrado, quando nascemos, ainda somos muito frágeis, precisamos de muito cuidado. E não conseguiríamos sobreviver sem os cuidados de nossas mães, né? Precisamos ficar ali sem seu ventre durante 9 meses, sendo ali cuidados, né? Tem todo ali o trabalho da mãe, de cuidado do bebê, né? Os exames pré-natais, né? Tudo isso é muito importante. E além disso, temos também o auxílio dos nossos amigos espirituais, né? Que planejam conosco a nossa reencarnação, né? Que agem junto ali com a mãe, com a gente, para que tudo corra bem, né? Conforme o planejado, entre aspas, né? Então, existe um conjunto de trabalhadores, né? Além da nossa própria mãe, que zela pela nossa encarnação. E, após o nascimento, precisamos ainda dos cuidados da família, de nossos pais, dos nossos avós, para que a gente possa crescer saudável e, a partir de um certo momento, que passamos a ter a consciência de quem realmente somos, podemos então usufruir de todas as potências do nosso corpo. Só um minuto. E aí Emmanuel continua dizendo: quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Então, a partir desse momento em que os cuidados com relação a esse corpo físico fica conosco, né, quando a gente começa a ter consciência de quem realmente somos e passamos a cuidar de nós mesmos, nós precisamos cuidar da nossa pele, da nossa boca, dos olhos, né, de todos os órgãos em geral,
da nossa saúde, né? Precisamos cuidar. Precisamos fazer exercícios, nos alimentar. E todos esses cuidados demandam muito tempo da nossa vida, né? Nós temos que tomar banho todos os dias, temos que escovar os dentes 3 vezes ao dia, temos que comer várias vezes durante o dia. Enfim, os cuidados com o nosso corpo demandam muitas horas nosso dia, da nossa vida. E aí ele diz: que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Quando deixamos de cuidar da parte física, da limpeza do nosso corpo, deixamos de cuidar da nossa alimentação, deixamos de cuidar da nossa saúde de forma geral, nos entregando também a vícios, né? Como eu já falei, deixamos de dormir o suficiente, não nos exercitamos, né? Trabalhamos muito, nos estressamos demais, nós acabamos adoecendo, trazendo então, como diz Emmanuel, veneno à vida, ou seja, colocamos a nossa vida em risco. A gente pode fazer uma comparação do nosso corpo físico, que é uma máquina perfeita, né? Deus entrega o corpo pra gente perfeito, né? Perfeito estado. A gente pode comparar com um carro. Um carro 0 km que a gente tira da concessionária, né? Ele foi fabricado perfeito, todas as peças funcionando perfeitamente, né? E aí vamos supor que o carro é o nosso corpo físico e nós, motoristas, somos o espírito. Então entramos na concessionária, tiramos o nosso carro, né, que Deus nos deu, que é o nosso corpo. A gente entra no carro e aí passamos a dirigir aquele carro, andar com aquele carro o tempo inteiro, para todos os lugares. É claro que se a gente não botar gasolina, se a gente não colocar óleo no motor, se a gente não encher os pneus, se a gente não fizer as manutenções necessárias, o carro vai pifar, né? Assim é com o nosso corpo. Exatamente da mesma forma. Se a gente não cuidar, se a gente não fizer revisões periódicas, a gente vai morrer, né? O nosso corpo em algum momento vai parar, né? E o carro também, né? Tem um tempo de vida útil aí de 10, 15, 20 anos, né? E vai chegar um momento em que as peças realmente vão estar gastas e aí não tem muito mais jeito, assim como acontece conosco, né? Nós chegamos na velhice, nosso prazo de validade já começa a vencer, mas se temos uma vida saudável, né? Se nos alimentamos bem, se nos exercitamos, se nos cuidamos, prolongamos aí esse tempo de vida útil. Assim também o carro, né? Se a gente faz as manutenções, se a gente troca as peças, o tempo de vida útil do carro, da máquina, também vai ser mais longo, né? Então, é só a gente pensar dessa forma. Fica mais fácil para a gente entender. E agora vem a parte interessante da nossa reflexão de hoje, né? Até agora a gente falou do corpo físico, dos cuidados que a gente deve ter com ele, né? Isso é até um pouco básico para a gente, né? Porque afinal estamos aqui na carne, né? Vivenciando essa experiência. E a gente sabe que é extremamente importante zelar pela manutenção do nosso corpo. Mas agora Emmanuel vai falar de algo ainda mais importante. Ele vai falar do nosso espírito. E ele já começa assim: se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos. Se o nosso corpo físico já exige de nós tanto trabalho, tanta dedicação, que dirá o nosso espírito? Mas, normalmente, damos muito mais valor aos cuidados do corpo do que do espírito. Não é verdade? Nos esquecemos que o corpo físico é transitório e que o espírito é eterno. Quanto tempo do nosso dia nos dedicamos aos cuidados do corpo e quanto tempo do nosso dia nos dedicamos aos cuidados do espírito?
se a gente for colocar numa balança, com certeza vai pender para o lado do corpo físico. Aí a gente se pergunta, mas em que momento do meu dia, já tão cheio de tarefa, tão cheio de trabalho, tão cheio de problemas, eu vou pensar em me dedicar aos valores espirituais? Justamente durante as tarefas do nosso dia a dia. Enquanto fazemos algo prazeroso, devemos elevar os nossos pensamentos e agradecer. Meditar sobre o valor real daquela situação feliz que estamos vivenciando. Igualmente, quando passamos por uma situação difícil, por algum problema, devemos elevar os nossos pensamentos mais uma vez e buscar entender o real motivo daquela situação, o que está nos levando a vivenciar aquilo e o que podemos fazer para melhorar. Então, a todo tempo, podemos trabalhar os dois aspectos, o físico e o espiritual, meditando, agradecendo, orando. Basta que tenhamos a consciência de que o espírito é mais importante do que o corpo. O corpo é uma ferramenta que nos utilizamos. Claro que uma ferramenta valiosíssima, porque sem o corpo não poderíamos vivenciar as nossas experiências aqui na carne, né? Nosso espírito não poderia evoluir sem o corpo. Mas o corpo físico, como já disse, é passageiro e mortal, assim também como nos ensina Emmanuel. Já o espírito não. O espírito é imortal. Então, todos os valores que agregamos ao nosso espírito permanecerá conosco após a desencarnação. Já o corpo, esse será devolvido à matéria. E aí Emmanuel diz: se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica em ti. Então, se já aprendemos algo, se já conhecemos os reais valores da vida e do espírito, se já conhecemos os ensinamentos de Jesus, vamos nos dedicar a não perder o pouco que aprendemos. Vamos vivenciar mais, praticar mais, falar mais sobre o Evangelho. Vamos intensificar os valores do Cristo em nós, iluminando assim não só o nosso caminho, mas de todos à nossa volta. Os ensinamentos do Cristo estão aí para todos. É gratuito e acessível a qualquer pessoa, mas a diferença está justamente naqueles que colocam em prática, que vivenciam de forma verdadeira, amando, sendo humilde, sendo bom, servindo ao próximo com amor. E aí Emmanuel diz: lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações colocando-as na direção do mais alto. Essas frases que Emmanuel está dizendo aqui pra gente são um verdadeiro manual de instruções, né? É que a gente acha tão difícil viver o Evangelho, a gente coloca tantas barreiras, tantos empecilhos, porque a gente vê Jesus como uma pessoa tão boa, tão justa e tão inatingível, né? É impossível sermos como ele. Sim, é verdade. Mas se a cada dia a gente se esforçar em ser melhor do que no dia anterior, se a cada dia a gente corrigir os nossos sentimentos, se a cada dia a gente fizer uma autoanálise, modificar alguma coisa em nós, já estaremos no caminho certo. Já estaremos colocando as nossas inspirações em direção ao mais alto. Estaremos caminhando em direção ao nosso objetivo primordial, que é a nossa evolução. E Emmanuel diz: não te cristalizes. Não podemos paralisar diante das dificuldades, porque fazer mudanças em nós mesmos não é fácil. Há quantas encarnações permanecemos cometendo os mesmos erros? Talvez muitas. Muitos sentimentos que ainda temos nos paralisam. O medo, o ódio, o rancor,
a mágoa. Cada um desses sentimentos nos aprisionam. Por isso, Emmanuel nos diz para corrigir os nossos sentimentos. Modificar cada um deles é essencial para que possamos fazer diferente dessa vez. E então, Emmanuel finaliza. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios inatingíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Trabalhar o zelo próprio é trabalhar o nosso auto-amor, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a reforma íntima. Se amando, se conhecendo, fica mais fácil perceber as dificuldades que ainda temos. Esses micróbios inatingíveis são justamente os sentimentos que nos aprisionam, que nos paralisam, talvez por séculos de reencarnações mal aproveitadas. E agora, que já temos um pouco de discernimento, que já recebemos alguma luz, como nos disse Emmanuel, podemos modificar, fazer essa encarnação ser realmente produtiva para o nosso espírito. Meus irmãos, esse capítulo é uma verdadeira aula, como todos os outros, né? Emmanuel é sempre muito didático conosco. Então, se seguirmos esse pequeno manual de instruções, com certeza conseguiremos caminhar um passo de cada vez em direção à mudança que devemos fazer dentro de nós. Que possamos nos dedicar aos cuidados do nosso corpo, com amor, com carinho, mas sem nos esquecermos que a matéria é passageira e que nada físico permanece depois da morte, enquanto que o espírito é imortal e tudo que agregamos a ele se transformará em bagagem para as nossas próximas encarnações. Eu agradeço, meus irmãos, por mais essa oportunidade maravilhosa de acompanhar o estudo desse livro, de participar desse trabalho e de participar dessas reflexões que estão sempre tão maravilhosas, que nos enriquecem tanto e que nos auxiliam tanto durante a nossa caminhada aqui na Terra. Agradeço a paciência de vocês, peço desculpa mais uma vez pelas pausas que tive que dar durante o vídeo, realmente porque tá um pouco difícil de conseguir gravar, a garganta fica seca. Mas, graças a Deus, conseguimos aí cumprir o nosso objetivo e o nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Beijo!